A todos nosso muito boa tarde, bom dia, boa noite e a paz do Senhor Jesus. Aos nossos jovens, a lição de número 1 do quarto trimestre de 2025 está uma benção. Nós vamos estudar agora a lição 1, o chamado de Jeremias. Texto principal, Jeremias 1, 4 e 5. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Resumo da lição: Jeremias foi escolhido e separado para exercer o ministério profético desde o ventre de sua mãe. O texto bíblico está em Jeremias, capítulo 1, versículo de 1 ao 10. Você deve ler aí, porque é muito importante. Estudaremos nesta lição a respeito do ministério do profeta Jeremias. Nesta lição, nós veremos como se deu seu chamado, a natureza do seu ministério, sua mensagem, conteúdos, efeitos, desdobramentos e muito mais. Ele foi conhecido como profeta chorão. Então, a primeira parte de nossa lição fala da natureza do chamado de Jeremias. Observe que foi um chamado específico. Jeremias, aqui observamos que a vida e o seu ministério está inicialmente em Jeremias 1 e 5. Logo no início, a Bíblia dá as credenciais. Ele foi chamado desde o ventre. Nasceu de uma família de sacerdotes na cidade de Anatote, a nordeste de Jerusalém. A maioria dos estudiosos defende que seu nascimento se deu entre 650 e 645 a.C., dentro do contexto da reforma espiritual dos dias do rei Josias, Jeremias 1, 2. Então, Jeremias é o profeta que mais expõe a sua humanidade e, consequentemente, a sua personalidade. Chorão, clamou com todo o seu coração. E existe em Jeremias 33 e 3 um versículo que diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O Senhor falando, né? A vida de Jeremias, a relação com Deus, era um homem de oração, um homem chamado por Deus, tinha realmente credenciais de profeta. A vida de Jeremias pertencia a Deus e por isso ele foi enviado às nações, chamado desde o ventre. Seu ministério foi um ministério profícuo, muito cheio da graça e do poder de Deus, de acordo com o que entendemos ali no livro de Jeremias. E no caso aqui vemos algumas expressões: disse-me o Senhor, ouvi a palavra do Senhor e tantas outras expressões. Entendeu? Então, qual a natureza e o propósito da vida e do ministério de Jeremias? Deus foi a fonte da vida e também foi a fonte para o seu ministério. Foi o cumprimento do seu propósito. Segunda parte, a mensagem de Jeremias. O profeta desempenhou o seu ministério durante um dos períodos mais sombrios da história de Judá. Jerusalém foi destruída pelo exército babilônico como parte do juízo de Deus sobre o seu povo. Jeremias 2,13, que diz que manancial de águas vivas foi trocada por cisternas rotas, que não retém águas. Então Jeremias profetizou num momento muito difícil. Ninguém poderia salvá-lo ou livrá-lo da situação em que se encontrava, o povo se encontrava. Ninguém poderia salvar ou livrar, só Deus. O povo estava em profunda rebeldia contra o Senhor e então foi chamado a um conserto. O contexto da sociedade em que o profeta viveu era um dos mais difíceis. Ele teve visões, Deus se mostrou graciosamente para ele em várias ocasiões. Em uma das ocasiões nós lembramos aqui que Deus queimou a língua do profeta, e ele agora estava apto para ser portador da mensagem de Deus.
Para quem Jeremias profetizou? Profetizou para um povo distante de Deus e a sua mensagem foi de exortação e de chamado ao arrependimento. Por último, aqui nós observamos a mensagem de Jeremias e os seus efeitos. Toda mensagem divina é um chamado e requer uma resposta dos que a ouvem. A palavra de Deus ela não vem em vão. Diz que a palavra do Senhor ela não vem aleatoriamente. Deus requer uma resposta por parte do ouvinte. Diante da mensagem de Jeremias, o povo foi indiferente e maldoso, vindo inclusive a persegui-lo. Mas surtiu efeito, porque Deus operou na vida do seu povo. Jeremias foi usado poderosamente e isso foi uma bênção para o povo de Israel. O sofrimento, claro, a humanidade e as limitações de Jeremias podem ser observadas no sofrimento ao longo de sua trajetória. O sofrimento do profeta se manifestou externamente na perseguição de seus inimigos, em Jeremias 20, versículos de 1 a 3, e nas dúvidas provocadas pela injustiça e a maldade humana. O sofrimento é parte inevitável da vida de um cristão fiel e tem um papel pedagógico, contribuindo com uma vida cristã mais madura. Os cumprimentos, nós vemos aqui como Deus cumpriu sua palavra através do profeta, através de sua mensagem poderosa, como Deus via e vê o pecado do seu povo. Deus é amor, mas também Ele é juiz. Deus exerce juízo. Deus é amoroso, mas Ele é santo e vê o pecado como uma agressão à sua santidade e pureza. O pecado necessita de punição e Deus puniu o seu povo com o cativeiro babilônico. Encerrando a nossa lição, nós observamos aqui que o chamado divino do profeta Jeremias veio de Deus, claro, divino, veio da parte do Senhor. Deus o usou para um propósito muito especial e esta lição reafirma a chamada, como Deus usou Jeremias e como Deus poderá usar você, jovem, você que tem se colocado aí na direção e na vontade de Deus. Que Deus te use poderosamente, que você possa também desenvolver o seu ministério, o seu chamado, assim que Deus abençoe grandemente sua vida. Nosso muito obrigado pela sua atenção, que Deus em Cristo cada vez mais te fortaleça, te encha de graça, que você possa ser porta-voz de Deus nessa geração tão ímpia e tão desobediente a Deus e os seus propósitos. Que você, como jovem cristão, possa ser luz, sal da terra e luz do mundo, para que possa ser um farol que ilumina as trevas. Deus em Cristo abençoe sua vida. Até uma próxima pré-aula. Estamos aqui para ajudar e para cooperar com vocês na EBD. Um abraço, Deus abençoe e até a próxima pré-aula.